Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando da carta de Paulo aos Colossenses. Então pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para nós desvendarmos dos seus mistérios. Pois muito bem, então nós já vimos como o livro de Colossenses está dividido e nós iniciamos agora a primeira parte que trata da saudação e das palavras iniciais. A saudação de Paulo, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da carta de Paulo já no início da sua saudação? É desmascarar, é refutar um ensino herético, as heresias que estavam sendo ensinadas para o povo de Colossos, para os colossenses. Epáfras, então, pede ajuda a Paulo nesse sentido. Paulo começa se apresentando. Bom, lembre que não foi Paulo quem criou, quem fundou a igreja de Colossos, foi Epáfras. Então ele precisa se apresentar. E quando ele se apresenta, ele dá as suas credenciais, porque o povo não o conhecia pessoalmente. Ele diz então que ele é um mestre, ele é um apóstolo autorizado para ensinar e agir como pastor. Quem autorizou? O Senhor. Então a autoridade dele era uma autoridade de mestre, aquele que ensina, uma autoridade de apóstolo, uma autoridade de pastor. Portanto, ele tem toda a autoridade para fazer o que ele está fazendo agora, ensinando o povo. Timóteo, ele cita Timóteo. Por que ele cita Timóteo? Porque Timóteo era conhecido. Então, ele faz esta relação entre ele e uma pessoa que é conhecida deles. Exatamente para que eles saibam, bom, se ele é conhecido de Timóteo, se nós conhecemos Timóteo, se nós consideramos Timóteo, Timóteo considera Paulo, então nós consideraremos Paulo e ouviremos o que ele vai falar. E é interessante que ele está endereçando a carta aos santos de Colossos. Santos por quê? Por que eles eram chamados de santos? Porque eles eram o povo santo de Deus. Nós somos povo santo de Deus. E por que nós somos povo santo de Deus? Porque nós somos escolhidos por Deus e nomeados para o seu serviço. Santos no sentido de separados. Separados do mundo e sendo nossa missão uma missão especial. A missão de trabalhar, de fazer o nosso serviço para Deus. É o serviço que Deus nos comissiona fazer. Ele expressa gratidão. É interessante que Paulo sempre começa as suas cartas falando em gratidão. E isso é super importante para quem está ouvindo, que alguém está grato pela vida deles. Ele tem gratidão pela fé que os colossenses demonstram. Como ele sabe disso? Porque alguém falou para ele? Sim. Alguém falou. Quem falou? Epáfras falou. Então, Epáfras está dando o seu testemunho da fé que os colossenses têm. E que tipo de fé é esse? É uma fé firme e crescente. É uma fé que se comprova pela realidade, pelo fazer, pelo atuar, pela ação em amor, pela prática do cuidado e da solicitude dentro de um conjunto, dentro
de uma comunhão cristã. Além disso, Paulo também está grato, porque esta é uma chance de fazer uma chamada para que eles permaneçam nesta fé, para que eles permaneçam leais a essa mensagem apostólica. E aí é óbvio que Paulo está relembrando o relatório de Epáfras. Epáfras falou tudo que ele sabia, que ele conhecia dos colossenses. Então, fé e amor é uma confiança de Paulo em fé e amor. Por que Paulo confia? Porque ele sabe que como eles receberam a mensagem de esperança, como eles receberam essa proclamação, esse anúncio apostólico, evangélico, eles não vão abrir mão dela assim do nada. Paulo confia nisso, por isso ele está grato. Ele está grato pela fé que eles têm, pelo amor que eles têm e pela confiança que Paulo tem neste comportamento, nesta certeza de que eles continuarão no caminho correto. Esta é uma gratidão muito grande e que nós devemos ter uns pelos outros, pela nossa e pela vida dos amados nossos irmãos. Paulo fala em palavra da verdade. O que é essa palavra da verdade que Epáfras falou para eles e que agora Paulo está confirmando? É o verdadeiro evangelho. É o verdadeiro evangelho. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, olha, vocês estão ouvindo coisa falsa, vocês estão ouvindo heresias, vocês estão ouvindo um ensino errado, mas Epáfras foi até vocês com palavra de verdade, ou seja, o evangelho verdadeiro. E esse evangelho, amados, não é o evangelho para meia dúzia de pessoas que são privilegiados porque são mais inteligentes, que são mais espertos, que se diferenciam. Não! O evangelho da verdade, a palavra da verdade, a salvação, ela veio para todos. Portanto, ela é universal. Não tem privilegiado aqui. Privilegiado é aquele que aceita, que ouve, aceita e segue. Este é o privilegiado. Este é aquele que está no bom caminho e que terá um bom fim. Diferente do fim de destruição daqueles que são desobedientes e rebeldes e que não querem ouvir a verdadeira mensagem de graça, né? De libertação que Deus nos traz. Eles não devem prestar atenção a esta versão falsa de uma fé cristã que não existe. Isso não existe. O que existe é o verdadeiro ensinamento, aquele que Epáfras falou e aquele que ele vai consolidar, que vai confirmar nesta carta. Portanto, a mensagem não é uma mensagem que alguém criou, que fulano Beltrano criou. Não, é uma mensagem que vem de Deus, diretamente do trono da graça de Deus. Não é de um homem, é de Deus. Portanto, Paulo diz, vigia, presta atenção, não se deixe levar por conversas que não têm nada a ver, conversas falsas que te desviam da verdade. Tá? Vigie, porque existem falsos mestres. Vigie, porque existem falsos ensinos. Saiba diferenciar o que é correto do que não é correto, o que é de Deus do que não é de Deus. E é por isso, meu amado, que nós precisamos pedir a Deus
discernimento, porque é o discernimento que vai proporcionar para nós condições de dizer o que é correto e o que não é correto, o que é vindo de Deus e o que é vindo do inimigo. Discernimento é uma coisa que você tem que pedir a todo momento. A ação de graça de Paulo a gente chama de parenética. Para que inventar esses nomes? O que quer dizer parenética? Parenética é porque ele vem exortar o povo. Exortar é o quê? O que Paulo está fazendo quando ele dá graças para isso ou para aquilo? A intenção dele é encorajar, é estimular aqueles que estão corretos, que devam seguir no caminho correto, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, é um encorajamento para aquelas pessoas que vão receber a carta, que vão receber esses ensinamentos, para que eles pratiquem tudo aquilo pelo qual o apóstolo está orando. Portanto, a ação de graças, a oração de Paulo é para que eles tenham aquilo que o apóstolo deseja, que é do interesse de Deus que nós tenhamos. Então veja lá, e aí você vai entender o porquê que todas as vezes que eu começo, quando eu cumprimento o irmão, eu peço para que você ore ao Senhor por algumas coisas. Então vejamos lá o que Paulo nos ensina aqui. Ele está orando por conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento é o conhecimento de Deus. E quando nós temos o conhecimento de Deus, nós estamos prontos para obedecer aquilo que Deus está nos revelando. Se eu conheço as coisas do Senhor, se eu conheço o próprio Deus, eu conheço a sua vontade e vou realizar a sua vontade. Então nós devemos orar para termos cada vez mais conhecimento de Deus, para que nós tenhamos cada vez mais comunhão com Ele e estejamos na linha da sua vontade. Ele ora por sabedoria. E o que é essa sabedoria? Sabedoria é aquela que mostra para nós o que nós devemos fazer, a direção para onde nós vamos ir. As minhas ações, elas devem ser sábias. E quem diz para mim o que é e o que não é? A minha sabedoria. Portanto, eu preciso receber de Deus sabedoria. Amados, nós já temos aqui uma série de vídeos sobre provérbios. E lá em Provérbios, nós discutimos detalhadamente a questão da sabedoria. Então, se o amado puder, vá até os vídeos de Provérbios e dê uma olhadinha, porque nós falamos especificamente, detalhadamente sobre sabedoria. Ou seja, sobre os padrões morais, espirituais e de santificação, para que as nossas ações sejam corretas, sejam morais, sejam santas. Paulo também fala de entendimento. Entendimento, já falou de sabedoria. Sabedoria e entendimento me dá uma compreensão da vontade de Deus. O que é esse entendimento? É aquilo que eu utilizo, aquilo tudo que me é dado e que eu utilizo, que eu aplico nas situações do meu dia a dia. O que eu preciso fazer
em cada caso, o que eu preciso observar em termos de padrão moral. Portanto, entendimento e sabedoria, elas estão unidas no conhecer a vontade de Deus. São todas estas são características espirituais. E que o cristão pode pedir, pode solicitar, pode clamar a Deus na medida em que ele está buscando auxílio, na medida em que ele está buscando a intervenção do Espírito Santo nas dificuldades da vida, no dia a dia, naquilo que é concreto na sua vida, na minha realidade, na tua realidade. Todos estes são dons que Cristo nos deixa, Cristo nos dá. Eles são dons concedidos. Eles são chamados de dons carismata, de carisma. Por que carismata? Porque são dons de graça do Espírito. Amados, não se compra, não se vende, não se aluga. Isto tudo é dado por Deus, mas são dons de graça, portanto, eles são dados por conta da graça de Deus para com a nossa vida. E eles se manifestam, né? É a manifestação do Espírito mesmo. Ou seja, à medida que nós estamos sendo cheios do Espírito e nós estamos recebendo estes dons em Cristo, tá? Todos esses que eu falei agora há pouco. Paulo fala também de um estilo de vida que o crente deve observar. Porque nós somos cristãos, porque nós somos crentes, porque nós temos uma nova vida em Cristo. Não é de qualquer jeito que nós nos comportamos. Tá? Não é de qualquer jeito. Nós nos comportávamos de qualquer jeito antes de sermos da família de Cristo, antes de confessarmos a Cristo, antes de sermos separados para a obra, antes de sermos escolhidos e abençoados por Deus na nossa vida. Uma vez que nós participamos de Cristo, na vida de Cristo, com tudo que Ele tem para nos dar, nós precisamos agir de forma diferente. Nós não somos mais aquelas pessoas que estão no mundo. Nós não estamos mais no mundo, nós estamos separados do mundo. Sede santos, porque eu sou santo. Santificação significa separação e, portanto, nós devemos ser separados, distintos. Como? Uma forma digna de viver, não é de qualquer jeito que a gente vai viver. Numa atitude que agrada ao Senhor. Eu não tenho que me satisfazer este ou aquele. Não, eu tenho que satisfazer a Deus, ao meu Salvador. Aquele que me salvou, aquele que me libertou em todas as coisas. Frutificando e crescendo no pleno conhecimento de Deus, ou seja, nós temos que amadurecer, nós não somos mais crianças, amados, nós precisamos de maturidade, que é para enfrentar o que nós temos que enfrentar nesse mundo. Isso tudo é metáfora de frutificar. Quando ele fala de frutificar, isso é uma metáfora. O que quer dizer isso? É dar fruto pela boa obra, crescer, tanto na influência sobre os outros, quando sendo influenciados por outros, porque nós crescemos juntos. Tanto para a piedade nossa, quanto para a piedade e evangelização dos demais. Levando conhecimento para as pessoas. E aprofundando o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, o discernimento na nossa própria vida. E isso é comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. São frutos, portanto, aqui que Paulo está falando, a perseverança e a alegria,
E, portanto, nós seremos fortalecidos com todo o poder. Mas que poder é esse? O poder de Deus para nos livrar das agruras da vida, das armadilhas da vida, das dificuldades da vida. Perseverar nas circunstâncias em que nós estamos. Não só quando é bom, não só quando estamos bem, mas, e principalmente, perseverar quando as coisas parecem não dar certo, quando as circunstâncias são ruins para nós. Então, esta perseverança, por isso Deus se revela, para que a igreja não fracasse, para que a igreja não se desencoraje, para que a igreja não deixe de cumprir aquilo que ela tem que cumprir. Em perseverança e em longanimidade. O que é longanimidade? Bom, quem já teve que conviver com uma pessoa difícil de ser suportada, difícil de ser tolerada, sabe o que é longanimidade. É nós não nos deixarmos levar pela dificuldade de comunhão, de relacionamento com algumas pessoas. Esta paciência necessária que nós temos num convívio, porque nem todas as pessoas são iguais e nem todas as pessoas são fáceis de convivência. Mas Deus diz para nós, persevere, seja longânimo, assim como Ele próprio foi e é longânimo com a nossa vida. Porque nós também não somos fáceis, nós somos difíceis. Nós somos contumazes. A gente pede perdão aqui, dali a pouco estamos pecando pela mesma coisa, por outra coisa. E Deus tem paciência para conosco, longanimidade para conosco. Ele é tardio em irar-se, principalmente se nós já corrermos para pedirmos perdão e consertarmos o nosso erro. Portanto, perseverança e longanimidade aqui está sendo utilizado não só para o presente, amados, mas também para o futuro. É também um contexto escatológico. Como assim escatológico? De futuro. Porque a palavra do Senhor, ela nos fala que nós podemos perder isso tudo, sim, nós não podemos nos deixar abalar, nos desviarmos, pararmos, e nós não podemos sair desse caminho correto e irmos para um outro caminho, porque o outro caminho só nos leva à perdição. Portanto, perseverar mesmo e apesar de estar difícil, porque é assim que nós recebemos a vida eterna, se nós perseverarmos até o último segundo em que estivermos aqui sujeitos a estas dificuldades, a essas situações adversas. E é por isso que nós devemos ser alegres, porque Deus está conosco até o final dos tempos. Porque Deus está e Ele, inclusive o Espírito, está conosco exatamente para nos sustentar, para nos apoiar, diante de todas as provações da vida. E é por isso que precisamos estar alegres, porque nós não somos como o mundo. Nós somos separados, nós somos diferentes, nós somos especiais, somos santos, família distinta, digna, povo santo, sacerdócio santo do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.